Olá, jovens. Então, chegou o grande dia, a nossa estreia, nosso primeiro podcast. Um tema que parece ser simples, parece ser muito fácil. E digo a vocês, para mim será o tema mais difícil de discutir. Ao meu lado, o Dr. Bruno, grande idealizador do projeto, né, o grande incentivador também. E o nosso convidado, Dr. Gustavo Cizan, uma fera aí da medicina integrativa, da medicina preventiva, conhece muito e que vai ajudar bastante a gente ao longo desses 30 minutos que a gente vai estar discutindo esse tema. Bacana demais, é um prazer enorme estar aqui no seu instituto, meu amigo. Você é um cara que abriu portas em Salvador, na Bahia, mergulhou nessa área e desde sempre eu te acompanho, eu vejo seu trabalho de uma forma muito séria e é interessante porque em determinado momento a gente se cruzou, né? Você serviu também para me incentivar também, né? Então, você é um cara que vem fazendo um trabalho muito sério e é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, participando do iCast. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso e para abrir principalmente, né? Então, hoje eu me sinto honrado de estar aqui discutindo com vocês sobre esse novo tema que a gente vai falar. Interessante foi isso, justamente a escolha do tema, né? A gente tentou trazer para o podcast e assim vai ser ao longo dos próximos, trazer o que os pacientes trazem para a gente como demanda. Eu acho que isso a gente vai ser, para o nosso podcast, vai ser um diferencial. Ver qual é a demanda dos nossos pacientes, qual é a demanda das pessoas que nos seguem no Instagram, familiares, colegas, médicos e profissionais da área da saúde de uma forma geral. E para a gente é um prazer enorme lhe receber e falar um pouquinho sobre esse tema, como o Lucas falou. Apesar de simples, não é tão fácil falar sobre esse tema, não. Então, e o tema é falar sobre saúde, né? Se alguém te perguntar para você, doutor Gustavo, o que é ser saudável, o que seria saúde, o que é ter saúde? Eu confesso a você que também a gente às vezes a gente lê bastante, a gente gosta de estar sempre antenado às novas tendências e tudo mais. E os conceitos, quando a gente busca isso, inclusive até mesmo em dicionário, né, o que é ser saudável e tudo mais, a gente acaba se frustrando um pouco com o conceito, porque a gente entende que o conceito de saúde, realmente ser saudável, não é apenas ter ausência de doença, né? Não é isso. É muito mais do que isso. Hoje mesmo eu estava fazendo a leitura e me deparei com um texto bem interessante que dizia que os nossos genes, eles interagem de uma forma muito mais frequente com as nossas emoções, né? Com as nossas intuições, com a nossa espiritualidade, do que até mesmo o nosso alimento. Então eu entendo que saúde hoje é mais do que esse conceito de ausência de doença, né? Ter saúde hoje é ter um controle emocional, é ter realmente, é ser feliz com o que faz, né? Ter saúde é você amar as pessoas e estar feliz com a saúde delas, inclusive, né? Porque imagine, se você hoje tem saúde, está intacto, está 100% da sua performance, mas acontece uma coisa com o seu ente querido. Então, essa questão emocional, ela é muito forte hoje em dia. O momento que a gente atravessa é um momento que põe à tona esse processo, né, de realmente estar fortalecido mentalmente, espiritualmente. Então, acredito muito que estar saudável, Lucas, é realmente ter o conjunto desses fatores em equilíbrio, né, se é que a gente consegue ter equilíbrio em todos esses fatores. Mas, com certeza, a saúde emocional, ela realmente hoje é algo que é muito raro. A gente percebe que em alguns momentos a gente fraqueja, né? Não que a gente não tenha medo, mas existem circunstâncias que põem isso à prova a todo instante. Então, ter saúde é justamente esse controle, né? Além de estar, vamos dizer, ausente de doença, é ter esse controle emocional, né? Psicológico, é importante. E você, doutor Bruno, fala aí, o que é que você acha que é um tema, como a gente estava conversando, é simples? Qual é a sua dificuldade quando se depara com esse tema? Eu acho interessante o que o Gustavo falou, é isso. O conceito de saúde, muitas vezes, principalmente no quesito saúde mental, eu acredito que é o que mais encontramos como dificuldade na sociedade, de uma forma geral. E eu percebo que o conceito de saúde mental, muitas vezes, tem a ilusão das pessoas que buscam uma estabilidade, sabe aquela coisa, uma coisa constante, uma estabilidade emocional que isso nem sempre é ser saudável. Nós vamos ter momentos de queda, de instabilidade emocional e lidar com isso também é ser saudável. Buscar uma estabilidade eterna não existe. E lidar com essa instabilidade também é ser saudável.
E eu acredito que isso é onde as pessoas às vezes pecam um pouco. Poxa, hoje eu estou triste, então eu estou doente. Não. Lidar com momentos de tristeza também é saber ser saudável. Eu acho que é bem por aí, sabe? Nós, 2020, basicamente, né, a pandemia surgiu em março de 2020 no Brasil. E desde então, o tempo todo, Covid, comorbidades, o tempo todo batendo isso. E não sei se você pensa dessa forma, o doutor Bruno também. Bruno, inclusive, atendeu muitos pacientes com Covid, em emergência e tudo. Pode até passar para a gente uma ideia mais real do que se viveu ali. Mas eu tenho uma convicção muito grande que quando, né, às vezes falar fulano de tal, era jovem, não tinha comorbidade nenhuma e faleceu de Covid. Aí muitas vezes eu perguntava, né, mas com que base comorbidade? Ah, Lucas, porque ele não sentia nada, ele não tinha hipertensão, o colesterol dele era normal, não tinha diabetes, e é só isso? Perfeito. E é só isso? Como é que ele reagiu ao receber o diagnóstico dessa doença? Eu cheguei a fazer uma postagem falando sobre isso. Como é que você recebe esse diagnóstico? Como foi que ele reagiu mentalmente com isso? E será que esses exames realmente eram normais? Então, eu tenho essa convicção que grande parte das pessoas que, infelizmente, se tiveram complicações com o Covid ou com qualquer outra, mas principalmente Covid, né, que é uma coisa que se discute muito ainda hoje, enfim, tinham algum tipo de comorbidade ou seja ela propriamente a saúde mental, como ela reagiu ao receber aquele diagnóstico, mas enfim, como é que você vê isso, Gustavo? E depois o Bruno queria saber também. De fato, o Covid foi uma doença que pôs todo mundo a refletir, né? Primeiro momento, eu não adoeci, né? Eu não tive a doença, apesar, inclusive, de estar atendendo virtualmente, em alguns casos presencialmente. Mas da segunda onda, até próxima agora, né, a Ômicron, eu realmente me levou a me pausar um pouco no trabalho. Isso foi bem interessante porque quando eu avaliei a doença, mesmo se tratando de uma pessoa que suplementa muito, que realmente cuida da saúde em sua plenitude, eu senti que a doença me pôs a refletir, né? Eu me afastei das minhas atividades, eu fiquei um pouco mais em casa e eu refleti naquele momento dizendo o seguinte: poxa, o que essa doença quer me dizer? Né? O que essa doença tem a trazer para mim nesse momento? O que é que eu tenho a aprender com ela? E de fato foi uma coisa bem interessante porque eu comecei a entender que era o momento de dar um freio, de eu repensar em algumas coisas, de eu ficar sozinho, né? De eu conversar um pouco mais com minha esposa, de eu ficar um pouco mais com meu filho, mesmo, né, estando doente também. Mas isso foi interessante e realmente me deixou mais forte mentalmente, né? Porque quando você recebe um diagnóstico, você, inclusive, sendo médico é um pouco diferente, mas as pessoas que, né, É verdade, não têm conhecimento de saúde em profundidade, eu consegui me avaliar, eu consegui me afastar, inclusive, né? Agora eu sou médico, eu mesmo, né, me tratando, e realmente me fez assim sair um pouco mais forte, sabe? Eu busquei realmente isso, eu entendi a doença. Só que de fato é uma doença que mexeu com todo mundo, né? Uma doença que teve todos os mecanismos perfeitos para levar o indivíduo ao prognóstico ruim. Porque é uma doença que afasta, é uma doença que deprime, é uma doença que entristece, é uma doença que põe à prova a verdadeira imunidade do indivíduo. Que eu percebi, assim como você, que muitas pessoas não tinham lá essa imunidade toda, não era tão saudável como estava se dizendo, né? Essa questão de exame normal, eu vi muito disso também, paciente sem comorbidade. Então, isso, quando a gente está avaliando esses pacientes, a gente percebe que o paciente de fato não tinha uma saúde tão boa quanto, né? Então, é sempre assim. Então, eu percebi nesse contexto que a doença, ela pôs realmente uma semente na cabeça das pessoas que conseguiram entendê-las, né? Aquelas pessoas que se conectaram com esse momento, entenderam o processo, não se abalaram, não se desesperaram, não partiram para o medo, tiveram uma resposta completamente diferente. Eu acho que eu passei pela mesma situação, inclusive eu e Lucas, né? Estávamos viajando fora do país e quando voltamos, Lucas terminou pegando Covid lá, né? E eu aqui quando cheguei no Brasil. E uma coisa que eu achei interessante, justamente nisso que você falou, é que quando eu me vi como doente, eu exerci um papel, eu coloquei em prática um conceito que a gente aprende muito na faculdade e muitas vezes passa despercebido, que é o conceito da empatia, né?
é você se colocar no lugar do outro. Então, quando eu me vi como paciente, eu comecei a ver o outro lado. Eu que trabalhei tanto, como o Lucas falou, com Covid, logo no começo, no auge da pandemia, e naquele momento, quando eu me vi com Covid, eu comecei a exercer a empatia, sabe? Na prática, eu disse, rapaz, agora aí virou o jogo, né? Agora eu estou como doente, então foi interessante isso. E outra coisa que você falou que eu achei bem pertinente é a questão do medo. Eu costumo dizer, e principalmente com o Covid, eu vejo muita gente em pânico, com medo de ter o Covid, principalmente logo no começo, né? As pessoas com quem eu convivia, minha família estava muito assustada com o fato de eu estar dando muitos plantões. E eu costumava sempre dizer o seguinte, o medo, ele às vezes é importante, porque ele te faz ter um certo cuidado. O problema é o pânico. Eu costumo dizer, o medo é importante, mas o pânico ele te paralisa. O medo te deixa vigilante, mas o pânico ele te paralisa. Então acho que é importante saber diferenciar essas duas coisas. Temer é importante para que você tenha cuidado, mas quando você entra em pânico, você começa a perder o raciocínio das coisas e aí acho que a coisa desanda. E uma coisa interessante foi que alguns temas com o Covid, coisas que a gente já fala há quantos anos? 10 anos ou mais, vitamina D, a própria obesidade, tantas outras coisas, né? Aí com o Covid parece que a coisa tomou um rumo de uma forma, né? Todo mundo correndo para as farmácias e vitamina D e enfim. Muita gente me procurou, né? Querendo perder peso, emagrecer, enfim, atividade física. Então muita gente acabou acordando, de fato, né? Com o Covid. Mas eu, ao longo desses 11 anos de formado, né? Que eu faço agora, mas bota aí mais 6 anos de faculdade, então são 17 anos basicamente vivendo medicina. Eu acho que foi a única doença que eu vi a pessoa se isolar completamente, né? Eu até me arrepio quando falo sobre isso, porque você receber um diagnóstico, eu tive alguns casos aqui de mãe, de paciente, de receber o diagnóstico, ir para um hospital para ver se tinha alguma complicação, fazer exames complementares, e tinha uma necessidade de ficar alguns dias no hospital. E no começo, essas pessoas, o celular, tudo dava para o familiar, a filha no caso, e falava, sua mãe vai ter que ficar alguns dias aqui. Meu amigo, você já imaginou isso, velho? Você tem filho, tem uma filha, imagina, você já pensou nisso, velho? Como é que dá certo um negócio desse? Muito difícil, realmente. Como é que dá certo? Então, Isso é bem interessante que você citou, porque eu percebi realmente a necessidade e eu entendi também como uma grande falha no processo de tratamento com o Covid, inclusive nos hospitais, esse afastamento, esse bloqueio, essa barreira emocional com os familiares, que se perdisse esse elo, né? E quando você isola um paciente que está em dúvida, que vai voltar para sua família, você gera uma cascata, né? uma tempestade bioquímica de vários hormônios, cortisol, adrenalina, uma série desses hormônios que arrasam o indivíduo. Né? Cai naquele conceito da saúde mental que a gente falou logo no começo. Mental, exatamente. A saúde é o contexto e a parte mental cai fundamental e é completamente comprometida nesse caso. Né? Exatamente. E teve uma coisa bem interessante, né, que ficou assim bem marcado na minha cabeça, foi que meu irmão precisou utilizar uma máscara, né? E a família não estava ciente disso. E o hospital entrou em contato com ele no dia, né? E quando entrou em contato, que abriu a telinha para ele, né? Nessa segunda fase, segunda onda, quando abriu a telinha, ele estava na máscara. E quando os filhos dele observaram o pai e a esposa, observaram na máscara, quando tiveram aquele choque, falou, o negócio está ruim mesmo. Então, essa conexão que o hospital, talvez por logística, a gente sabe que é muito complicado, de uma doença que exige muito de estrutura de um hospital e tudo mais, mas a gente nunca pode perder de vista esse componente emocional. Quem sabe, eu tive pacientes, inclusive, que estavam na clínica, tiveram um diagnóstico, inclusive já estava positivo 2, 3 dias antes, e não sabia. E estavam na clínica bem, né, sentindo um pouco de desconforto, pegaram justamente o diagnóstico à noite. Né? Ficaram sabendo do diagnóstico, desceu a ladeira, né? Piorou muito. Não, por quê? Isso aí. Né? Então, a gente sabe disso, que toda, assim, essas questões eu digo assim, que alimento não é só aquilo que a gente põe na boca, é aquilo que a gente intui, é aquilo que a gente enxerga, é aquilo que a gente ouve, é aquilo que a gente sente. Então, todos esses sentidos, né, que a gente está ali percebendo, isso pode gerar um caos, né? E quando isso praticamente é algo negativo, como a gente viu no Covid, as pessoas recebendo o diagnóstico, estando bem e piorando em seguida,
Isso comprovou toda a teoria, né, que se existiu sobre a doença. Mas realmente está sendo ainda uma doença, né? É complicado, muito complicada mesmo. Acho que um ponto positivo que você falou, Lucas, foi justamente isso. Eu acho que o Covid, apesar de tudo, apesar de toda essa parte negativa que trouxe, fez muita gente acordar, como você falou, né? Então, muita gente está procurando, hoje em dia, a prevenção de uma forma muito mais intensa e muito mais efetiva do que era antigamente. Eu não sei se acontece, se vocês percebem isso, eu percebo uma mudança muito grande no perfil de alguns pacientes. Eu lembro muito do meu pai, quando eu era criança, meu pai falava muito assim, não, eu não vou no médico porque quem procura acha, sabe? Eu não vou porque quem procura acha, ele falava muito isso. E hoje em dia isso mudou muito. Então o conceito da prevenção hoje mudou drasticamente. Então as pessoas procuram, os nossos colegas nos procuram justamente para que evite o surgimento de determinadas doenças, que é coisa que antigamente não era assim, né? Eu acho que quem mais se beneficiou desse sentido foram os homens, né? Nós temos um comportamento meio estranho, né? Quando se fala de saúde, né? Que é o nosso tema. Eu sempre brinco com os pacientes aqui que eu falo, o homem é o seguinte, o homem quando vem procurar ajuda, ou afetou a parte sexual, ou o cara, o estado civil alterou, separou, ou está com medo de morrer. Só tem essas 3 possibilidades, meu amigo. Né? Então, com o Covid, o cara ficou com medo de morrer. E aí, pronto, ele procurou se cuidar. Mas como é incrível isso, né? O comportamento masculino. Tanto que já falei isso também em rede social, que o homem, quando ele pega um exame que a gente pede aqui, ele não quer saber de nada, ele quer ir para a testosterona dele. Deixa eu ver minha testosterona como é que tá. Né? É uma coisa interessante, rapaz. Eles querem saber como é que tá aquilo ali. No máximo, né? PSA. No máximo, entendeu? Então é meio complicado. Em falar nisso, em exame, que é uma coisa que me arrepia aqui no consultório. Quando o paciente chega, você vê que ele está precisando de ajuda e ele fala assim para mim, Lucas, meus exames são sempre normais, dá tudo normal, tudo certo. E quando o paciente chega assim, eu vou lhe dizer que pelo menos 80% não funciona assim. Né? Quando a gente faz uma análise crítica, que é uma coisa que eu falo, se for para analisar exame com valor de referência, você não precisa vir aqui. O seu filho de 12 anos de idade, ele sabe que 5 está entre 2 e 10. Se está entre 2 e 10 e é 5, está tudo certo. Você vem aqui para isso? Não. É bem isso aí, né? Então, para avaliar dessa forma, uma criança consegue fazer isso. Né? Como é que você vê isso na sua prática? Você também tem essa ideia de a grande parte que vem com esse discurso, quando você faz uma análise mais crítica, mais minuciosa, não é bem assim? Como é que você vê? Isso é muito comum, né? Inclusive, antes de sair da clínica hoje, tinha um áudio no meu celular de um oftalmologista que eu já trato há um bom tempo, falando, Gustavo, meus exames estão todos normais, porque eu estou usando essa vitamina, a necessidade realmente e tal. Eu estava explicando justamente ela. O seguinte, que anos atrás, existia um sábio, né? E aí, para esse sábio, foi perguntado o seguinte, eu quero saber qual é o contrário de sadio. E o cara respondeu normal. Isso é normal. Ou seja, o estado normal hoje é muito compatível com algumas doenças silenciosas. Né? E a gente percebe muito isso no dia a dia, né? Que é uma normalização, entre aspas, que a gente percebe que o paciente está em estado de doença. Então, veja que 90% das pessoas que chegam no nosso consultório veem um nível de referência normal. Mas por que eles chegam nos nossos consultórios? Porque existe uma sintomatologia, muitas vezes. Né? Então, essa questão realmente de nível de referência, estado de normalidades, são conceitos que foram atrapalhados a vida inteira. Né? E o normal estatístico não quer dizer normal saudável. Então as pessoas atrapalham muito esses conceitos e na medicina isso foi levado muito a sério, né? E uma coisa que às vezes não é verdade, batidas muitas vezes, isso acaba virando mais que uma verdade. E quando você pensa em longevidade, né? A pessoa que chega na sua frente e fala que de fato aí você faz uma análise e vê que realmente é aquela pessoa que tem exames ótimos e ela está ali porque ela quer viver mais, viver cada vez melhor. O que você geralmente aconselha essa pessoa? O que é que você diz na sua prática? Isso é interessante. A gente tem alguns pacientes que são nesse perfil, né? Um paciente que chega muito bem, inclusive suplementando, já autodidata, né? Eu acho que é super interessante esse processo, mas eu entendo que a arte de interferir menos, né? O profissional que tem essa sensibilidade de interferir o menos possível, só o necessário, isso faz com que os pacientes
de fato, tem uma longevidade, né? E eu venho conversando isso muitas vezes com os pacientes, porque a gente está reproduzindo uma era onde a informação ficou muito fácil, né? E nós temos excelentes professores, nós temos excelentes médicos, colegas que fazem um trabalho incrível nas redes sociais. Só que hoje existe um mecanismo de entrega de informação que, além de ser muito nobre, é um mecanismo de entrega muito forte, muito acima da média. Então, o que é que eu falo para os pacientes? Eu digo o seguinte, olha, leia, pesquise a fundo, mas não tome a direção, não tome o volante do seu médico, né? Então, eu percebo muitas vezes que tem pacientes que chegam com 15, 20, 30 suplementos, às vezes alguns sem necessidade alguma. Então, eles querendo tomar a direção do médico, né? Então, assim, é interessante, a suplementação é necessária, tendo em vista todo o nosso sistema de cultivo, de plantio, a gente já sabe muito disso. Mas divida essas dúvidas com o médico da sua confiança, né? Então, eu vejo que longevidade é muito disso. Agora, eu sempre digo para os pacientes também que a gente nasce com o life de videogame, sabe? A gente nasce com o life do videogame e à medida que a gente vai tomando porrada, esse life ele vai acabando. Então, você nasceu, está geneticamente programado para viver 100 anos, mas se você come, entre aspas, alimentos fast food todos os dias, você vive 40, 50. E eu tenho vários pacientes que já gastou esse life com 30 anos de idade. Eu tenho pacientes com Parkinson com 39 anos. Então, essa questão, a forma como você gasta a sua saúde é que vai interferir lá na frente. Porque, eu sempre digo, na matemática da vida não fica débito. Você vai pagar em algum momento. Como é que você está vivendo a sua vida? Como é que são os hábitos? Como é que são os seus hábitos hoje em dia? São hábitos que você quer levar acima dos seus 60 anos? O paciente, não, Gustavo, estou dormindo até 4 horas da manhã, estou trabalhando. Você quer levar isso até 60 anos de idade? Não, mude agora. Mas vem cá, Gustavo, quem te acompanha nas redes sociais vê o quanto de suplemento você usa, né? Você usa Sim. uma quantidade de suplementação, acompanho muito o seu trabalho, é incrível, eu fico olhando, né? Às vezes fico até brincando com você, mas amigo, quanta coisa é essa aí? Mas se assim, lógico que aqui a gente não está aqui para passar prescrição para ninguém, né? Cada um tem que procurar o seu médico, o seu nutricionista, seja lá quem for, mas se você pudesse dar algumas suplementações básicas assim para quem pensa em longevidade saudável, enfim, o que é que você aconselharia? Eu sou um apaixonado por suplementação, né? Eu pesquiso muito, eu tenho um mecanismo eu tenho uma metodologia de estudo onde eu sempre coloco ali a parte a base da suplementação e eu vou pesquisando, como eu tenho um perfil de paciente de algumas patologias que são bem remotas e tudo mais, então vou pesquisando, me aprofundando. E eu gosto de fazer alguns testes, né? Então eu gosto de trazer suplementos importados, fazer teste, avaliar. Então isso é bem interessante e assim, realmente as pessoas perguntam bastante. Perguntam bastante para que serve, como é que eu posso utilizar e tudo mais. Então a gente sempre está conversando, falando, alertando, né? Por quê, qual motivo que estou fazendo aquela suplementação, os ciclos que tem que ser feito. Então é extremamente importante isso. Mas eu também entendo que existe uma necessidade de suplementar, né? Existem suplementos, existem nutrientes que de fato hoje, por uma questão de rotatividade de solo, né? Por os alimentos e tudo mais, então os alimentos estão cada vez mais vazios. Então eu sempre faço elejo ali um suplemento para falar mais, porque às vezes eu entendo que existe uma necessidade. Por exemplo, o ômega 3. O ômega 3, por uma questão evolutiva ou involutiva, até brinco, a gente praticamente amputou algumas das dessaturadas e a gente praticamente não produz. Então eu vejo como uma grande necessidade, um excelente ômega 3, o paciente está realmente suplementando. E o que é que eu alerto? Eu alerto a escolher o melhor ômega 3, né? Que é importante demais, porque às vezes vai na farmácia comum, né? E aí pega aqueles... Não compra nem um quilo de salmão, né? Fica difícil. Exatamente. Aquele suplemento muito ruim. Então, eu sempre estou falando com isso, né? Então, eu acho sim. E só rapidinho para não esquecer, às vezes é até melhor não tomar esse ômega 3. O ômega 3 ruim é melhor não usar do que, né? Porque... Uma vez eu atendi um paciente que foi bem interessante, ele trazia, inclusive, era um bioquímico, ele trazia em mãos um artigo dizendo que o ômega 3 dava câncer de próstata. E eu peguei o artigo, de fato, li o artigo e falei, nossa, realmente está aqui falando sobre isso. E aí eu fui dar uma estudada nesse artigo. E eu vi que na metodologia lá deles, eles estavam consumindo um ômega 3 de péssima qualidade, inclusive
com traços de mercúrio, de metais pesados, e como eles estavam suplementando em doses altas, fazendo um estudo de longo prazo, os pacientes houveram uma incidência maior de câncer próstata. Mas veja, que realmente a qualidade do suplemento faz uma diferença incrível. E eu enxergo como, por exemplo, a gente está passando agora, a gente tinha uma pandemia praticamente de hipovitaminose D. Depois da pandemia do Covid, isso diminuiu. Eu estou vendo pacientes chegando com vitamina D de um nível de funcionalidade. Então, 40, 50, 60 pessoas que tinham vitamina D de 5, de 10. Então, veja que a suplementação da vitamina D nesse momento de medo, né, de caráter imunológico, fez com que as pessoas suplementassem mais e isso melhorou, sim, né? Então, assim, eu vejo como a vitamina D uma grande necessidade. A suplementação de vitamina D não substitui o solzinho que tem que ser tomado também, mas, assim, elegendo, eu enxergo como o ômega 3 número 1, número 2, vitamina D, e número 3, com certeza, magnésio. Magnésio, a gente tem o cara número 1 do mundo, que é o Dr. Haroldo, né, Veloso, fala muito, tem livros de magnésio, e eu pude ser, inclusive, aluno dele em algum momento de minha vida, que foi algo sensacional, trocar informações com aquele grande mestre. E a gente enxerga que há uma necessidade grande de magnésio nas pessoas, né? Magnésio, hoje tem estudo para tudo. Então, magnésio para teromatose, para hipertensão, para câncer, é impressionante o número de trabalhos com magnésio. E outro dia, Lucas, foi algo engraçado, que eu postei alguma coisa sobre magnésio, e daí um profissional da área, inclusive médica, foi lá, que absurdo, você está postando sobre isso, os pacientes aí, coisa. Eu falei assim, meu amigo, invista sua energia nos Instagrams que estão fazendo que a pessoa consuma álcool, que as pessoas consumam Coca-Cola, fast food. Pega essa mesma energia que você está investindo aqui e invista lá, por favor. Então, tem muito disso, né? Então, assim, eu enxergo que esses números 3 aí são os principais, com certeza. Acho que é bem isso. Eu acho que valeria até um tema depois a gente discutir com mais tempo sobre isso, né? Porque a questão da suplementação é muito comum. As pessoas focam muito nos macronutrientes, né? Isso. Suplementação proteica, etc. E esquecem dos micronutrientes, as vitaminas, os minerais, que traz uma resposta enorme, né? E uma demanda grande. A gente tem uma carência muito grande. E muitas vezes passa despercebido pela população em geral, né? Porque não é uma coisa tão massificada quanto é, por exemplo, a suplementação com proteína. E a qualidade da suplementação. Isso. Às vezes, a gente sabe o quanto é muitas vezes custoso, o quanto é caro ter uma suplementação bacana, né? A gente entende isso com certeza, mas muitas vezes é melhor não suplementar do que estar suplementando algo que pode ser pior, né? Às vezes isso não é tão incomum não, né? Pessoas chegam com suplementos assim de uma procedência, a gente fica... e aí às vezes é até meio complicado falar e tal, para não parecer que é algo comercial, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Verdade. Então, mas sem dúvida, eu concordo com você, eu acho que são os 3 grandes suplementos aí, o ômega, a vitamina D e o magnésio. Eu acho que realmente é bem por aí. Os outros aí vai depender muito da necessidade de cada um, né? Lógico que tem a cúrcuma, que você gosta bastante, eu também gosto demais. Enfim, tem vários. Igual eu falei, poico, que é o nosso coringa para quase tudo. É verdade. Né? Verdade. Enfim, tem vários. Então é isso, né? Eu acho que essa discussão, como eu já imaginava, não é algo que vai dar para falar em 30 minutos. Com certeza daria para ficar aqui uma noite inteira, né, discutindo. Confesso que como agora eu me arrepio o tempo todo quando eu falo sobre esse tema, é algo que é apaixonante, né? Por isso que a gente escolheu estar nessa área, né? Por isso que a gente escolheu estar aqui nesse horário discutindo sobre isso, né? Porque é algo incrível e espero que vocês gostem. Agradecer aí, muito obrigado, Gustavo com a agenda cheia, veio aqui nesse horário compartilhar com a gente esse conhecimento. E uma satisfação enorme, você o primeiro, né? A nossa estreia. Então, é um orgulho danado, você sabe isso, sabe o quanto eu te admiro, não é de hoje. E estar aqui e conhecer, você não tinha vindo ainda aqui, né? Conhecer nosso instituto, sensacional. Então, gratidão, meu amigo. Obrigado. É isso aí, meu amigo. Assim, as portas sempre estarão abertas. E eu sempre enxergo que quando existe aquela coisa, começa pelo porquê, né? Quando tem propósito, quando tem verdade, a gente cria uma prioridade na nossa agenda. E não foi diferente com você. Quando você me falou, me convidou, eu sabendo que seria principalmente o primeiro episódio, eu queria estar muito presente aqui.
E Brunão, né, o grande idealizador, tá chegando no nosso time. Também sabe o quanto ele que hoje é o cara que fica, sabe, sempre tem que ter uma pessoa para estar empurrando, né? Então, desde cedo, empolgado com o projeto e obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Eu acho que é como o Gustavo falou, tem tudo para ser sucesso e queria ouvir de você, né? Que você... Fico muito feliz, assim, eu costumo dizer que era um sonho, e esse sonho virou um projeto e esse projeto saiu do papel, né, e virou realidade. Então fiquei muito feliz. Tanto eu como o Lucas, a gente, todos nós, né, praticamos atividade física constantemente e a gente sempre falava, caramba, eu sinto falta na hora daquele meu aeróbico ali no final do treino, tem uma coisa para eu ficar assistindo. E a gente disse, então por que não trazer então o nosso conteúdo para isso, né? Então a ideia do podcast é isso, eu espero que as pessoas gostem. Esse é o primeiro de muitos, a gente ficou muito feliz realmente com o fato de você ter aceitado o nosso convite. Muitos outros temas surgirão, sempre trazendo os temas que os pacientes vão trazer para a gente como demanda. E eu espero que tenha temas cada vez mais interessantes e que os pacientes curtam aí fazendo o aeróbico diário, que esse é o nosso objetivo. Então é isso, jovens. Inclusive, a gente aceita, né, sugestões, estamos aí, pode falar nas nossas redes sociais, temas que vocês queiram saber, enfim, dúvidas, a gente está à disposição. Então fiquem ligados que muita coisa boa vem por aí. Valeu, forte abraço.